Precisava que eu ligo o meu aqui. Tá. Já pus para gravar, se quiser. Tá. É aí que eu vou agora aqui. Pronto. Vocês deixem o celular, vocês deixem o som desligado, por favor. Então, antes, vamos começar com uma prece inicial. Vamos, então, nos acalmando, deixando todas as nossas preocupações um pouco longe, né, desse momento, para a gente poder se conectar com Deus e Jesus, com a espiritualidade que está presente, participando, colaborando, através de mim e da Débora, na preparação da harmonização, na preparação da aula, na preparação da intuição durante todo esse processo, agradecendo a participação de todos vocês que vieram para acrescentar mais um pouco dos conhecimentos de Deus e Jesus para a nossa caminhada evolutiva. Agradecendo pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa encarnação, pela nossa vida e dos nossos familiares também. E pedindo para Deus e Jesus nos orientar para que possamos fazer o melhor nesse momento. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Então, a gente começa com uma mensagem de Jesus. Ah, não, peraí. De novo, estava tudo agora, aqui. Essa sim é o começo. Palavras de vida eterna é a lição 118, ante a palavra de Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus, isso está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende labores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Então, independente do estágio evolutivo que cada um dessas criaturas, de nós mesmos, estamos, a mensagem de Jesus sempre vai chegar, tanto no plano terrestre, que estamos nós aqui, como no plano espiritual. A maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em nosso edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Então, os ensinamentos de Jesus sempre vão nos dar o caminho para a gente seguir. Logicamente, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Dentro desse livre-arbítrio, eu posso seguir os ensinamentos de Jesus ou não, né? Mas o caminho está ali. E o Espiritismo ele vem para nos mostrar, para explicar um pouco melhor esses caminhos que Jesus nos mostra. Quando os manuseios, não te julgues, assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Então, é importante que a gente
faça a nossa reforma íntima. O que é essa reforma íntima que tantos espíritas falam? É o autoconhecimento, é você se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você descobre quais são os seus vícios, quais são as suas imperfeições e os seus talentos também. Então, não é para você ficar se penitenciando diante dos erros, e sim de conseguir enxergá-los e de não cometê-los novamente. Além das lágrimas, aprendemos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. É o que a doutrina pede, que a gente pense, que a gente reflita sobre os ensinamentos. Não é simplesmente você entender e falar assim, ah, nossa, que lindo ensinamento, e você simplesmente não coloca ele inserido na sua vida. Isso não é o que o Espiritismo traz. O Espiritismo traz uma reflexão e uma atitude. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. Então, Jesus ele vai trazer o equilíbrio, mas vai trazer o medicamento também, que é a fé, que é a esperança, que é a paciência, que é a resignação diante das nossas dificuldades. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida, ou seja, é uma mensagem e é uma ação, que é a vida. E aí ele finaliza, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, Jesus. Então, deixa eu interromper aqui. Então, está aqui a nossa harmonização com a mensagem de Jesus, que eu fiz um link junto com o Espiritismo, que como a gente vai começar a estudar a doutrina, é importante que a gente entenda todo o ensinamento e coloque na prática. Esse é o grande objetivo do Espiritismo, é fazer você entender tudo que envolve o Espiritismo, mas principalmente você se modificar e você evoluir, né? Entender, compreender, se modificar e evoluir. Quem quiser colocar mais alguma coisa, está aberto aí. Pode acionar o microfone e comentar. Não tem mais nada? Então, Débora, pode ir lá. Está todo mundo compenetrado, concentrado com a mensagem. Vamos lá, então. Prontinho. Então, hoje nós iremos falar. Estamos vendo direitinho. Tá, tá ok. Então, tá. Então, hoje nós iremos falar a respeito de Deus, Jesus e o Evangelho no lar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3. E agora eu vou contar para vocês uma historinha. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste
pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou. Quando ouve os passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um boi ou um cavalo? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar. Mei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está em João, no capítulo 14, versículo 6. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui, Jesus fala o quê? Que a gente só pode ir ao Pai, tá? Se for através dele, né? O caminho, ele é a verdade e é a vida. Aí, Allan Kardec pergunta para os espíritos, né? O que é Deus? E eles respondem para ele: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Está na questão 1 do Livro dos Espíritos. Então, o que é Deus? Deus é a causa primária, né? Ele é a... Como fala? Ele é uma inteligência suprema, ele é a causa primária de tudo. Foi ele quem construiu tudo, né? É ele quem é o Senhor do universo, vamos assim falar. Aí ele continua perguntando: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E eles respondem: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Está na questão 4 do Livro dos Espíritos. É a mesma coisa da historinha, né? Daquele escravo que rezava. Então, quando ele leva o chefe para poder ver lá fora, né? É o que ele fala. Tudo que não é obra daquilo que o homem construiu, lá você pode ver a existência de Deus, como o céu, como o sol, como a lua, as estrelas, né? Tudo isso é obra de Deus, não é a obra do homem. Não foi o homem que construiu. Então, a gente sabe que se a gente olhar para o céu, olhar para as estrelas, lá a gente vai encontrar a prova da existência de Deus. Aí, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem: não, falta-lhe para isso um sentido. Está na questão 10 do Livro dos Espíritos. É difícil compreender, porque Deus é o único. Então, não tem, a gente vai sempre faltar algum sentido para a gente poder entender quem é Deus. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá.
Está na questão 11 do Livro dos Espíritos. Nós somos muito apegados à matéria, né? A gente é totalmente materialista. Então, o que acontece? A gente não consegue se desprender, né? A gente é egoísta, é ganancioso, e isso não deixa com que a gente consiga entender o mistério da divindade. Então, a partir do momento que a gente for deixando de ser materialista, for se desapegando das nossas coisas, for entendendo, né, se comprometendo com o nosso próximo, com nós mesmos, a gente vai conseguir, né, chegar, a gente vai conseguir aos pouquinhos entendendo o que é o mistério da divindade, o que é o mistério de Deus, né? Aí os atributos de Deus. Deus, ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, ele não muda, ele é imaterial, ele não tem forma, ele é único. Não existe vários deuses, é só ele. Ele é onipotente, é o Senhor, o Todo-Poderoso, ele é o soberano. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Ele é onipresente, ele está sempre presente em nossas vidas, em todos os lugares. E ele é soberano e bom. Está na questão 13 do Livro dos Espíritos. Deus é o Criador. Ele é o nosso Pai, né? O nosso Pai maior. Ele é a justiça. Ele é a misericórdia. É a inteligência. É a perfeição, tá? Deus, ele é perfeito. Ele não tem nada, a gente não consegue, ele não falha, ele é perfeito. Deus é o amor, né? A principal coisa, Deus é amor. Aí vem a Trindade Universal, né? O que é a Trindade Universal? Na tradição cristã, na Igreja Católica, né? A gente ouve falar muito a respeito da Santíssima Trindade. Só que a doutrina espírita, ela nega a Santíssima Trindade, né? Por que que a doutrina nega? Porque a Igreja Católica, ela dividiu Deus em 3 partes, né? Deus Pai Criador, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus o Espírito Santo. Aí, a doutrina, ela defende o quê? A tríade, né? Que o universo, ele se define por uma tríade. Então, a doutrina espírita, né? Ela apoia essa tríade. Por quê? Porque é dividido Deus, Espírito e a matéria. Aí, Kardec, ele pergunta para os espíritos, né? Se o universo ele é definido por dois elementos, que é o espírito e a matéria. E os espíritos respondem para ele que sim, mas que, além disso, existe Deus, né? Acima disso tudo, acima do espírito e acima da matéria, existe Deus, né? E isso aí está no Livro dos Espíritos, na introdução, o problema religioso, questões 22A, 23 e 27.
E essa pergunta que eu falei que Kardec fez aos espíritos, do espírito e matéria, está na questão 27, tá? Alguém tem alguma dúvida? Querem abrir os microfones? No chat não tem nada, mas quem quiser fazer a pergunta acionando o microfone, pode ser. Tem nada, pode seguir. Pode seguir? Então tá. Então vamos lá. Deus, lei divina ou natural? A lei divina ou natural abrange as leis físicas e as leis morais. E as leis morais foi a pergunta de Kardec. As leis divinas, de acordo com a doutrina espírita, são um conjunto de leis morais que regem a dimensão moral do ser, né? Então, aqui, o que eles estão falando para Kardec, né? Que está na questão 617 do Livro dos Espíritos, né? Que as leis físicas são as mais importantes, né? De acordo com a doutrina, porque ela é um conjunto que rege a dimensão moral do ser. O que deve se entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária para a felicidade do homem. Está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Então, aqui, o que é? A lei natural, que é a lei de Deus, é a única que a gente precisa para ser feliz, né? Essa é a lei necessária para a felicidade do homem. Isso é uma lei muito importante para nós, né? Porque a gente tem que ter essa lei dentro da gente. A gente tem uma centelha divina dentro de cada um, e essa centelha divina é quem? É Deus. Então, a gente tem a felicidade dentro da gente. A lei de Deus é eterna? Ele continua a perguntar. É eterna e imutável, como o próprio Deus. Está na questão 615 do Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, a lei, essa lei, ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Ela não muda. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Deus não se engana. As leis de Deus são perfeitas. Questão 616 do Livro dos Espíritos. Então, aqui o que ele fala? Que Deus jamais se engana. Todas as leis que foram escritas por ele são perfeitas, né? Ele não se engana com nada que ele fez. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Eles respondem: devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que habitam. Então, em cada mundo tem uma vida, né? Só que a lei vai variar de acordo com o adiantamento dos seres que habitam a esse mundo. A Luzia acho que comentou a respeito disso na aula passada, né, Lu? Por cima, assim, você falou alguma coisa. Isso, que é a pluralidade dos mundos habitados, e que cada mundo recebe espíritos num determinado grau de evolução. Então, de acordo com o grau de evolução, vai ser adaptada às leis, né? Porque eu estou mais evoluído, eu não vou ser tão egoísta, eu vou ser mais caridoso, né? E até nessa pluralidade, logo no começo que você falou do entendimento do que seria Deus, como o nosso objetivo é virar um espírito crístico, quando a gente chegar a ser um espírito crístico, aí com a nossa purificação, vamos dizer assim, a gente vai conseguir entender o que é Deus, né? E não é quem é Deus, é o que é Deus, né? O que é Deus, é verdade.
E ele continua perguntando: onde está escrita a lei de Deus? Alguém sabe onde é que está escrita a lei de Deus? Tem ideia? Na nossa consciência. Isso, Eni, muito bem, é isso mesmo. Na consciência. A ideia de Deus está impressa no homem, é inata no homem e o impele à perfeição. Então, o Espiritismo, ele veio trazer isso. Por quê? Porque como fica guardada na nossa consciência, né, a lei de Deus, a cada reencarnação que a gente passa, por qual a gente passa, né, a gente só tem a melhorar, a evoluir cada vez mais, certo? Então, se a gente vai evoluir cada vez mais, quanto mais a gente evoluir a cada reencarnação, a nossa consciência também vai melhorar, né? Então, assim, tudo o que a gente recebeu de Deus, né? Tudo que a gente aprendeu a respeito de Deus está guardadinho na nossa consciência. E ela está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, assim, Deus, ele manda, né? Ele mandou para nós espíritos superiores que vieram com a finalidade de ajudar a progredir a humanidade, como Einstein, como Gandhi, como Irmã Dulce, né? São espíritos que vieram para poder ajudar a humanidade a crescer. Mas isso não acontece só com esses espíritos, e sim também conosco. Por quê? Porque nós temos uma obrigação de fazer os nossos irmãos a progredir, né? Se a gente veio nessa vida para ajudá-los, né? Então, nós também temos que ajudar eles a todo mundo a progredir, certo? Porque nós também temos uma obrigação. A mãe tem a obrigação de ajudar um filho, o pai tem a obrigação de ajudar um filho, então todo mundo unido vai ter a obrigação de poder ajudar a progredir a humanidade. Cada um veio com uma missão, mas é a missão de fazer progredir. Então, a gente tem como, a gente deve ajudar as pessoas a evoluir. Está na questão 622 do Livro dos Espíritos. Aí vai vir sobre a divisão, né? Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Ele pergunta. Certamente, essa máxima encerra todos os deveres do homem entre si. Então, assim, qual era o que Deus veio ensinar? O que Deus veio passar para nós, né? Que é o amar ao próximo, né? Que foi ensinada por Jesus. Jesus passou isso para a gente, né? Então, com isso, com o amor ao próximo, ele já fala o quê? Ele encerra todos os deveres que a gente tem entre si, né? Então, a gente tem o direito de amar ao próximo, né? A gente veio com esse direito de amar ao próximo, com esse direito não, com esse dever de amar ao próximo. Está na questão 647 do Livro dos Espíritos. Divisão da lei natural em 10 partes, né? A lei de Deus, ela se divide em 10 partes, certo? E a gente vai conhecer elas agora, só que a gente não vai entrar a fundo para falar a respeito, tá? Então, ela compreende a divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação,
a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, a da justiça, amor e caridade, que é a mais importante. Então, assim, a lei, ela se divide, né? A lei de Deus, ela se divide em 10 partes. Mas, assim, nós temos aqui progredir cada vez mais, a gente veio para progredir, a igualdade, né? Para não existir diferenças, a liberdade das pessoas, né? A da justiça, e amor e a caridade. Amor e a caridade, todas essas leis de Deus são importantes, mas o amor e a caridade é a mais importante, certo? A lei divina ou natural. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Alguém sabe quem é? Jesus. Jesus. Isso. Jesus. Jesus, isso mesmo, tá? Jesus foi o guia mais, assim, foi o tipo mais perfeito que Deus mandou para nós, né? Para nos servir de guia e de modelo. Está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Lu, tem alguém perguntando alguma coisa aí? Não, ninguém perguntando nada. Não? Sobre as leis, não, sobre as leis que você citou, né, as leis de Deus, a gente viu nesses últimos dias a destruição naquele parque, né, aqui em São Paulo, Sim, e como nós, enquanto seres criados por Deus, somos responsáveis por essa destruição, né, pela Isso. falta de água, por todo esse processo que nós estamos passando agora, de dificuldade, porque não chove, não tem água, fica muito seco, né? Então, a gente tem que pensar que, além da caridade ser o principal, a gente tem que ter a responsabilidade da preservação do meio ambiente. Nós estamos num planeta, foi Jesus o co-criador, e aí o que nós estamos fazendo dele? Né? Então, isso é uma reflexão importante para a gente ter. É isso mesmo. E foi uma coisa que afetou, vai afetar todo mundo isso, né? Animais, a vegetação, tudo, né? E a gente fala assim, mas o que você quer que eu faça? Né? Vamos dizer assim, eu não sou sim. governo, eu não sou prefeito, a gente pode, dentro da nossa casa, economizar água, ter toda uma preocupação de economizar luz, fazer o lixo reciclado. Isso é o que está dentro das possibilidades que a gente tem. Né? E não achar, mas o meu vizinho não faz. Não interessa, você tem que fazer a sua parte. É importante que cada um seja responsável em fazer a sua parte. Isso, verdade, é isso mesmo. E a gente fazendo, cada um faz a sua parte, né? E é aquilo que a gente fala, quando uma pessoa percebe que você está mudando, você não consegue mudar ninguém. Mas a partir do momento em que você muda, aquela mudança ela é observada pelos outros, né? Então sempre você vai ser a pessoa sempre vai te seguir, por quê? Porque você está indo por um caminho do bem. É o exemplo, né? É o exemplo, isso. Aí nesse caso, desculpa, seria como foi amor e que são os dois, são amor e você amor acabou e de falar e caridade. Isso. Então pode-se entender que seria compaixão e caridade, por exemplo, no meu entendimento, que a compaixão eu tô seguindo o raciocínio da caridade, né? Porque a compaixão em si é quando eu consigo fazer mais do que o amor. É um ato mais do que o amor em prol à caridade, né? É meio que uma tradução
meio complicada, mas realmente existe uma diferença entre o amor e a compaixão. Então, no meu ponto de vista, óbvio, os dois vão ter o mesmo sentido, mas a pessoa que tem a compaixão pelo outro, pelo próximo, realmente eu creio que é o que Jesus Cristo tem por nós. É muito mais forte que amor. A compaixão, talvez, ela se aproxima também à empatia, né? Você se coloca na posição da outra pessoa, e aí você se colocando na posição da outra pessoa, você consegue ter a compaixão, né? Ou seja, você se... Ah, nossa, eu não passei por aquilo, mas eu me coloco na posição e aí eu consigo ter empatia, e aí eu faço a caridade com um sentido maior, né? Com um sentido mais amplo, né? Seria mais ou menos isso, né? Entenda que entenda que as duas palavras são idênticas, mas Isso. quando a gente vai fazer algo por alguém, que nem no começo de tudo, entenda a si primeiro, né? Entender eu primeiro, né? Mas ao momento que eu for fazer algo por alguém, eu tenho que entender exatamente o que essa pessoa, né, tá passando para que eu faça. Então isso acaba sendo o quê? Eu tenho que me pôr no lugar dela, é uma compaixão. Porque fazer por amor, no dia de hoje, tem muita coisa que é tipo, o cara assina um cheque, ó, é amor. Deposita lá, acabei de fazer um amor para aquela pessoa, uma caridade para aquela pessoa. Mas é muito simples, né? Se assinar um cheque, só colocar para frente, né? Meu A gente raciocínio, vai tá? conversar a respeito disso mais para frente aqui. Eu queria falar. Eu acho que o assinar o cheque é uma distorção de amor. Eu acho que o amor de Jesus pela gente é uma coisa, é aquela coisa de dar a vida que ele fez na cruz. Isso é amor. Eu acho que hoje a gente tem distorções e a gente utiliza a palavra amor para expressar outros sentimentos. Mas o amor verdadeiro é o que Jesus sentiu pela humanidade, que ele encarnou aqui e que ele se dispôs a morrer por nós. Isso é amor e esse é o objetivo nosso, é meu entendimento. Estou falando de como eu entendo. Então, é assim, se eu amo meu filho, eu sempre vou comentar de filho, porque eu tenho 2 filhas, e eu entendo que nós, encarnados aqui na Terra, a maior proximidade que a gente tem de um amor verdadeiro como Jesus é com filhos. Então, eu sempre vou usar exemplo de filho, porque eu acho que é onde que a gente consegue expressar o amor mais puramente. Então, se eu tenho um filho, eu vou ter amor. Então, a gente tem a gente tem atitudes com esse filho, da gente fazer tudo que a gente pode por ele, e abrir mão de fazer coisas pela gente por ele. Então, eu acho que isso é uma expressão de um amor mais puro. Quando a gente fala, o comentário do Carlos, o exemplo dele, fazer um cheque, isso aí, para mim, é utilizar a palavra amor quando você está tendo outros sentimentos, ou você está... Então, assim, Carlos, né, não é ser contra, eu só estou expressando a minha opinião, porque eu não concordo que quando uma pessoa emite um cheque, ele pode falar que é amor, mas eu não concordo que seja. Pelo amor que eu entendo que Jesus teve por nós em morrer na cruz, porque é de um desprendimento que nós não temos capacidade de sentir por ninguém. Em relação à caridade, eu tenho pregado aqui no meu escritório a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, porque eu tenho ela pregada escrita aqui para eu sempre lembrar. E ela fala assim: qual o verdadeiro sentimento da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a palavra caridade, ela abrange tudo isso. Não é simplesmente eu dar esmola, é eu ter
indulgência com a imperfeição alheia. Aquele irmão que me irrita porque ele tem um toque, porque ele tem um jeito de ser. Isso é caridade. Então, é uma palavra muito abrangente que a gente não consegue vivenciar ela em toda a abrangência que ela tem. É isso. Olha, aproveitando o gancho que você deu aí do Livro dos Espíritos, e colocando no pacote a observação do Carlos em relação ao cheque, eu acho assim, que a gente tem que ter a caridade, né, pegando o que a Eni falou, a caridade de poder compreender aquele cara que mandou o cheque. Porque, às vezes, o cara que fez o cheque, ele está se desprendendo, porque ele é tão apegado à grana, que, às vezes, o fato dele estar preenchendo um cheque, ele está se doando. É uma caridade? É. Ele tá demonstrando amor? Está, da maneira dele. Então, aí entra naquela questão. Então, qual é o olhar que a gente tem que ter em relação àquele que está assinando o cheque? Pode ser que para ele seja mais fácil, de repente, dar R$1.000 vamos ver a criança esperança, né? Vamos colocar que agora está no meio da vídeo, né? Ele pega e faz um pix de R$1.000. Para ele foi fácil. Para nós seria pelo amor. Não dava. Para nós não está dando. Para nós a gente vai lá dar uns 20, dar uns 40. Mas para nós não é o significado. Na verdade, não é o valor, é a intenção. Isso é que a gente não pode julgar. A gente não pode julgar se ele deu 1, 2 ou 3. O que ele está dando está significando o que para ele? Então, pode estar significando simplesmente vou dar um auxílio. Tá bom. Porque, na verdade, aquele que recebe... tem uma educadora que ela falava assim para nós. Você está no centro, você está lá no DEPOI, no Departamento de Orientação Espiritual, a pessoa vem, o morador de rua vem com uma fome, com uma necessidade de roupa. Você vai falar sobre espiritismo? Ele não vai falar sobre espiritismo. Ele está precisando de alimento, ele está precisando de uma roupa. Então, na verdade, a princípio, ele precisa do bem material. Depois que você deu o bem material, ele foi acolhido, ele foi recebido, ele foi amparado. Na segunda vez que ele voltar, porque ele volta, ele pode voltar só pela questão material? Pode. Nessa você joga a semente. Você joga a semente. E aí a pessoa vai vindo, vai recebendo aquela ajuda material, porque ele, na verdade, está precisando, esse é o principal dele. E depois você vai jogando a semente. Isso é caridade? É. Isso é amor? É. E o fato... Agora, como é que dentro do centro eu posso doar? Graças àqueles que assinam um cheque. Porque o centro é uma obra filantrópica. Ele é mantido pelos voluntários, assim como tantas obras sociais. Eu estou dando o exemplo do centro, mas existem inúmeras ONG, inúmeras, sei lá, várias instituições. Então, na verdade, a gente tem que ter esse olhar de que o dinheiro é importante, porque você primeiro precisa passar fome, você primeiro precisa alimentar o material e depois você alimenta o espiritual. Tá? E esse olhar de tolerância a gente tem que ter, porque senão a gente acaba julgando. E a gente não está numa posição muito confortável para julgar. Somos todos espíritos ainda em processo de crescimento. Estamos no mesmo planeta de provas e expiações. Vamos subir todos juntos para os regenerados. Mas, por enquanto, nós estamos aqui. Tá? Então, deixa eu parar de falar que a minha aula não é essa. É por isso que a gente fala. Não, pode falar. É por isso que eu falei no slide anterior, né? Que a gente tem a obrigação de ajudar os outros a progredirem, porque não só os espíritos superiores, eles também têm, eles vieram para isso, né? Mas nós também somos espíritos encaminhando, né? Nós também estamos crescendo. Então, a gente também tem obrigação de, se você está hoje numa situação boa, você também tem uma obrigação de poder estar ajudando o teu irmão, né, de poder fazer ele evoluir.
Então, vamos lá. Vamos falar a respeito de Jesus. Jesus, não vim destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Vim cumprir. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Jesus, ele não veio destruir a lei que já tinha, entendeu? Ele só veio cumprir com aquela lei. Ele nasceu no momento em que o mundo ele estava, né? Existiam vários deuses, né? Já era chamado a época politeístas, né? Então, assim, eles cultivavam vários deuses. Ele trouxe sua origem divina, né? E ali no primeiro, nasceu do momento ali, né? É assim, na época que, eu vou dar o exemplo de Roma, tá? Roma, ela, naquela época de Jesus, os romanos, eles eram assim, eles cultuavam vários deuses, eles viviam na luxúria, na vaidade, a desigualdade para eles cada um era cada um por si, né? E ninguém estava nem aí, né? E aquele que era o mais forte era o que ia ter mais poder, era o que era a justiça para eles, para os romanos, tá? É o tesouro da concepção de Deus. É a imortalidade do espírito. Então ele veio ensinar o que para nós, né? Ele trouxe a origem divina. Quem é a origem divina? É Deus, né? Ele foi o tesouro da concepção. E ele trouxe para nós o ensinamento a respeito da imortalidade do espírito. Ele não é o criador, ele é criatura. Ele é o co-criador. Ele é o construtor do nosso universo, do nosso planeta Terra. Ele é o governador espiritual do planeta Terra. E ele é o espírito puro, é o espírito mais puro que a gente já recebeu aqui no planeta, né? Ele criou todo o nosso planeta Terra, né? Deus deu para ele um pedaço do sol para ele poder construir. E ele cuida também do nosso planeta, né? Ele é o governador do nosso planeta. Então, ele sabe tudo o que acontece, tudo que passa, tudo ele está sempre ao par. Ele veio com a missão divina de cumprir a lei, manifestação do amor de Deus. Então, ele veio com uma missão, né? Ele trouxe, quando ele veio para a Terra, em cumprir a lei de Deus, né? Ele é a manifestação do amor de Deus. Deus é isso, né? Deus é amor. Ele é a manifestação pura. É a personificação da bondade divina. Encaminhar a humanidade para o bem. Ele veio com esse trabalho de encaminhar a humanidade para o bem, né? Ele veio com esse propósito. A primeira revelação é Moisés. Então, Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos, né? Que é o decálogo. E a justiça, por quê? Porque o povo era um povo primitivo na época de Moisés. E eles tinham medo de Deus. Eles achavam que Deus era vingativo, que ele era da guerra, né? Que aí é o Testamento Antigo, tá? E Jesus, ele já veio com a segunda revelação, que é o amor.
né? Esse é o segundo mandamento, né? Que é: amarás ao próximo como amarás o Senhor teu Deus, como... Peraí, gente, calma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de todo o seu pensamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o Novo Testamento. Então, Jesus é o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento foi Moisés, o Novo Testamento já é Jesus, que ele veio com esses dois mandamentos, né? E a terceira revelação é a doutrina espírita, que é a verdade de Jesus, né? Jesus, ele trouxe para nós a existência do mundo espiritual e a oportunidade da evolução. Posso só falar uma coisinha, Débora? Fala, Lu, pode falar. Então, o Moisés, vocês imaginam, falam, pô, mas se Deus mandou as mensagens de Moisés, por que Deus já mandou as mensagens de Moisés, já as duas mais simples, né? Por que vocês acham que ele não mandou antes? Mandou aqueles 10 mandamentos, a respeitar pai e mãe, todos aqueles que a gente já conhece. Na verdade, o povo daquela época, eles tinham que ter uma mão mais dura, um freio, porque eles eram um povo mais ignorantes na questão espiritual. Então, Moisés teve que vir, e aí Moisés recebeu como? Recebeu por carta, o WhatsApp de Deus. Foi uma mensagem mediúnica, gente. Moisés recebeu mediunicamente as mensagens de Deus, né? Então, aquelas mensagens foram enviadas por Deus para aquele povo naquela época. E aí Jesus chegou com o seu novo ensinamento, que ele não veio acabar com aqueles, ele veio trazer, simplificou, transformou aquelas 10 em 2. Isso. Por quê? Porque o povo tinha mais condição de entender. Só que nós estamos nessa ainda, né? Até hoje, tem gente que ainda não está entendendo, né? Aí esse ensinamento está até hoje e a gente ainda está tentando evoluir nele, né? Isso. Ô, Luzia, o Carlos tinha aberto o microfone, acho que ele não estava aqui a hora que vocês falaram que era para levantar a mãozinha, acho que ele quer falar. Na realidade, eu ia falar exatamente isso, entre aspas, né? Não tão autoexplicativo. Era que o povo, na época, não ia adiantar, por exemplo, você tentar explicar, naquela época, explicar para o povo o que Jesus fez. Tinha que passar uma determinada geração, né? Por isso que não ia adiantar estar chegando Jesus naquele momento, por isso que veio através de Moisés, para doutrinar, porque era muito, como dizer, rústico, né, as pessoas, né? Então precisava pelo menos dar uma primeira polida, né? Como a gente estava falando do diamante. E depois veio Jesus dando aí a segunda polida, que até hoje já se passaram 2000 anos e a gente continua nela. E como foi dito, ainda com muita dúvida e poucos ainda compreendem. Estamos nos burilando. Isso mesmo, tá certo. Eu ainda... eu acredito, assim, às vezes eu penso que eu estava lá, né? Talvez a gente ainda estava lá naquela época. A gente veio aprendendo junto com a mudança, né, da lei, e a nossa consciência também foi se alterando e está se alterando agora de novo com essa nova doutrina agora, né? Certeza. Isso Sempre mesmo. evoluindo. Vamos lá, então? Então, Jesus, com sua legião de trabalhadores divinos, presidiu a formação do orbe, elaboração geológica do planeta, organizou o cenário da vida. Bem, vamos lá. Então, o que aconteceu? Deus deu para Jesus e para os seus trabalhadores um pedaço do sol, né? E
falou para Jesus que era para ele construir um planeta, né? Então, o que aconteceu? E Deus, junto com esse pedaço, vários trabalhadores crísticos para poderem ajudar ele a construir o nosso planeta. Então, assim, ele presidiu a formação de todo o orbe, ele viu aquele orbe se formar. Ele elaborou, junto com eles, a parte geológica do planeta. Ele organizou o cenário da vida. Então, ele foi organizando todo o cenário da vida. Ele fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Definiu todo o progresso da humanidade, engendrando harmonia das atividades planetárias. Crosta da Terra e oceano solidificada. Massa gelatinosa que cobria o planeta. Nascia na Terra o protoplasma, que é o germe sagrado dos primeiros homens. Então, quando Deus deu para Jesus esse pedaço do sol, assim, não foi construído do dia para a noite. Foram vários laboratórios, eles foram vendo, cada ser crístico foi vendo cada um pedacinho, cada um foi fazendo um pedacinho, né? Para ir se ajustando e sair direitinho como tinha que ser o nosso planeta Terra, né? Não foi uma coisa, ele não surgiu da noite para o dia, né? Eles foram ajustando e assim tudo sobre tudo sobre Deus ali estava no comando. Era Jesus quem estava formando tudo isso, mas quem estava observando tudo isso, quem comandava tudo isso era Deus, tá? A respeito desse assunto, se vocês quiserem saber mais, tem um livro A Caminho da Luz, que é muito bonito e que fala tudo. Esse assunto a gente vai falar mais para frente, né? Então, assim, a gente só está dando uma passada para vocês entenderem como é que foi construído o nosso planeta Terra, né? Mas, assim, vocês mais para frente vão ter um assunto, o assunto vai ser mais extenso, que é no básico 3, que vai ser do átomo ao arcanjo, né, Lu? Que eles vão aprender. Então, aí vai vir do mineral ao vegetal, para o animal, e aí para passar para o nominal. Mas quem quiser já ter um conhecimento e entender um pouquinho mais, e ler O Caminho da Luz, que é do Chico Xavier por Emmanuel, também vale a pena, gente. É muito lindo esse livro. Alguém tem alguma dúvida? No bate-papo não tem nada. Não? Tem, assim, alguém já falou alguma coisa sobre o tempo que demorou esse processo aí de sair um pedaço do Sol até começar a ter vida aqui na Terra? Assim, porque é muitos anos, né? Milhões de anos, assim? Foram A Terra, pela pesquisa que eu fiz aqui, Eni, nós temos 4 bilhões e 500 milhões de anos de existência. Então, quer dizer, você imagina, até construir tudo isso, né? No livro A Caminho da Luz, eu até posso me prontificar a ver e depois passar para vocês por WhatsApp, né? Não, é mais uma curiosidade mesmo, né? Não interfere, na verdade, né, no conteúdo. Mas Porque aí A Caminho da Luz, vou tentar ler. Eu achei ele muito difícil, não consegui ler. Realmente, ele é um livro meio mais complicadinho mesmo. Mas por isso que ele é do básico 3, né? Então, tudo tem um processo mesmo, né? Mas logo no começo do livro, dá para a gente ter essa explicação a nível da formação, né? Então,
Então, por isso que eu tô, se vocês quiserem, aí eu dou uma olhada e passo no grupo, eu posso até estar podendo passar para vocês. Não vai ter problema nenhum, não, porque nós já nós já lemos esse livro, então eu tenho ele e eu passo para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, os ensinamentos de Jesus. O primeiro ensinamento é a humildade, né? Vocês querem, assim, coisa mais importante que a humildade de Jesus lavando os pés dos discípulos? Vejam assim, a grandeza desse Espírito, que era Jesus, né? Ele lavou o pé de todos os discípulos, né? A humildade que ele tinha. E então ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E no Evangelho está no capítulo 7, né? Então, na humildade, Jesus, quando ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, por quê? Porque são as pessoas mais humildes, né? Que vão conseguir chegar mais fácil ao reino dos céus. É aquela pessoa que, às vezes, ela é humilde, ela não tem, assim, não sabe se expressar direito, não sabe se comunicar direito, mas, assim, o amor que ela emana para você, de você olhar para ela dá um sorriso para você, ela fala alguma palavra que te consola. Então, às vezes, é das pessoas mais humildes que a gente recebe amor, que a gente recebe um carinho, que a gente recebe um consolo. Então, é por isso que ele fala que é deles que é o reino dos céus, porque às vezes a pessoa é orgulhosa, acha que tem tudo, que tudo é dela e que com isso ela vai conseguir ganhar o reino dos céus. Não, não é bem dessa forma, né? A pessoa primeiro ela tem que ser humilde, né? E não só humilde assim, é humilde de coração também. Ela tem que ter a humildade dentro dela. E Jesus, ele nasceu numa manjedoura, né? Enquanto que o povo hebreu, né, estava esperando vir um rei que ia salvar eles das guerras que eles estavam passando e tudo mais, né? Ele nasceu onde? Ele nasceu numa manjedoura, no meio dos animais. Ele não tinha ouro, ele não tinha roupas com bordados, ele não tinha nada, né? Ele era filho de um carpinteiro. Ele é a chave de todas as virtudes. O reino dos céus é dos simples. Então, aí mesmo ele já está falando, que são as pessoas simples que é o reino dos céus. É o ato de submissão a Deus. A lei do amor. A lei do amor, ela é a mais importante dos ensinamentos de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Está em João, capítulo 13, versículo 34. Então, assim, Jesus, quando ele veio, ele falou assim, amai-vos uns aos outros. Então, o que ele quis dizer isso para nós, né? Que a gente tem que amar as pessoas, não importam quem sejam elas, porque para Jesus não importava quem era, ele amou sem nenhuma diferença. Para Jesus não tinha diferença se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre, se a pessoa sabia ler, se a pessoa sabia escrever. Ele não, ele amou sem diferença nenhuma.
Com ele não tinha isso, porque aquele é rico, eu não vou amar ele, como aconteceu com os discípulos dele, né? Ele tinha um dos discípulos, era cobrador de impostos, e não foi por isso que ele deixou de amar ele amava ele da mesma maneira, como Zaqueu também, quando ele vai na casa de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, só que ele fazia o bem. E ele amava Zaqueu da mesma maneira, né? Para ele não importava quem era a pessoa. O amor resume a doutrina. Sentimentos, instintos elevados ao progresso. Extingue misérias sociais. Amar seus irmãos sem sofrimento. Amar seus irmãos em sofrimento. Reflete a vontade sábia e misericordiosa do Pai. Então, assim, para Jesus, a gente não tem que ter diferença, né? Se a gente colocar o amor em primeiro lugar, as misérias sociais vão sumir, vão desaparecer, né? A gente tem que amar os nossos irmãos em sofrimento, aquele irmão que está precisando de uma palavra, aquele irmão que precisa de um consolo, aquele irmão que está precisando de um carinho, né? Às vezes, uma cesta básica, uma doação de roupas ajuda, né? Que nem a Luzia estava comentando. Às vezes, a fome ela é maior, então também ajuda, mas a gente tem que amar eles, não importa de que maneira seja, né? A gente tem que amar eles de qualquer maneira. E essa é a vontade sábia e misericordiosa de Deus, né? Essa é um dos ensinamentos de Jesus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. A justiça de Deus é um outro ensinamento de Jesus. Modelo divino enviado por ele à Terra para clarear-nos a senda. Em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Então, ele foi enviado à Terra para quê? Para nos ajudar a melhorar, né? A nos evoluir, a cada passinho, né? Ele foi mostrando para a gente quem era Deus e para que ele veio. Só que assim, ele amou sem jamais esperar ser amado. E ele ajudou, ele auxiliou sem jamais esperar nenhuma recompensa. Jesus não precisava disso, né? O que ele queria passar eram os ensinamentos que ele veio, né, para passar, falar a respeito de Deus, né? E assim, ele tomou o amor que Deus é para ele. E foi isso que ele veio passar para nós. Então, Jesus fez tudo por nós e jamais esperou nenhuma recompensa, né? Ele jamais esperou que a gente fosse... Quantas vezes a gente está nervoso, está irritado, a gente, em vez de agradecer a ele pelo nosso dia, o que a gente faz? A gente esquece. E a gente briga com ele ainda porque aquilo que a gente queria não deu certo. E ele vai entender a gente, né? Isso é Jesus. Isso aí está no Pensamento e Vida, no capítulo 30, escrito por Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Ele é o reflexo do Criador em todas as criaturas. É o sublime equilíbrio dos mundos. É a lei da responsabilidade que se manifesta em cada consciência. É o caminho de ascensão para Deus.
Então, através disso, né, é aonde a gente vai conseguir chegar até Deus. Fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus é também sinônimo de amor. Prédica resumida por Jesus. Prédica significa o quê? Era quando Jesus estava falando a respeito, né, lá com os discípulos, com as pessoas que estavam ao redor dele. Então, ele dava uma ideia, era uma coisa resumida, né, do que era Deus, né, do que era Deus, um ensinamento do que era Deus, né? Era uma oratória que ele fazia do que era Deus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 33 a 39. A primeira virtude, fidelidade do nosso Pai para conosco. Sempre nos amando. Deus sempre nos amou. Estejamos certos, estejamos errados, Deus sempre nos ama. Somos filhos amorosos, né? Por quê? Porque nós fomos criados por Deus amorosos. Então, somos os seus filhos amorosos. Sinônimo de amor a Deus. Amor ao próximo. Segundo o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. É o princípio básico do cristianismo. É a expressão mais completa da caridade. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É a verdadeira fraternidade, né? Amar ao próximo. Quem é o nosso próximo? Alguém sabe me responder? Eu sei. Todo mundo. Você sabe, Lu? Todo mundo. O meu próximo é aquele cara chato que eu acho ele insuportável. Ele é meu próximo que eu tenho que amar. Sim. É a sogra, é o cunhado, sabe? Aquele que vem almoçar sem avisar, é aquele que está te devendo dinheiro. Esse é o próximo que eu tenho que amar. Mas acontece que nem eu me amo. E agora? Olha, gente, a Débora estava falando e eu estava me lembrando de quando eu fiz o básico. E a educadora falava, não, porque você tem que amar. Eu falei assim, gente, eu acho que eu nem vou concluir esse curso, eu acho que eu vou me embora. Eu não tô preparada para isso. Eu tenho vários desafetos. Como é que eu vou fazer para amar, gente? E a doutrina, ela explica o que é esse amor. Tá? Uhum. Não é esse amor que nem a Amy falou, não é o amor de mãe para filho. Ele tem uma dimensão diferente. E é isso que a doutrina vem explicar. Né? Então, calma, viu? Não passem aflição que nem eu passei, não, porque vai dar tudo certo. A Rosana coloca aqui, a minha sogra diz que temos que amar o inimigo mais que todos. A sua sogra já está evoluída. Parabéns para a sua sogra. E é verdade mesmo, tá certo. Jesus Entendeu? fala também que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. E nós somos todos doentes, né? Então, ele tá por nós aqui, né? Então, a doutrina vai ensinar como é que a gente pode amar os nossos inimigos, que esse é o mais difícil, né? Uhum, é verdade. E assim, a gente tem que fazer para o outro o que a gente gostaria que eles fizessem para nós. Né? A gente não adianta a gente querer só fazer, né? Só receber, mas também não fazer. Ah, então tá, eu quero que ele faça isso para mim, então ele tem que ser bonzinho. Agora, eu sou bonzinho para o meu amigo? Né? Ah, ele faz tudo para mim,
mas eu faço alguma coisa para ele? Né? Então, é onde a gente tem que parar. Se a gente quer que o outro faça pela gente, a gente também tem que fazer pelo outro. Né? Isso aí é uma coisa muito básica, né? É uma coisa primordial, né? Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso, mas a porta da vida é pequena, e o caminho é estreito. Então, assim, o que Jesus está querendo falar aqui? Né? Que para a gente entrar no reino de Deus, né, a porta da nossa vida ela é pequena, ela é estreita. Então, são através das coisas que a gente vai passando no nosso dia a dia, das situações que são mais complicadas, né, que é o que vai levar, é o que vai dar, fazer com que a gente amplie a nossa maneira de ver, né? A nossa situação. Porque se fosse uma coisa fácil, então tá, eu passo lá e vou pela porta larga. Só que a porta larga não traz ensinamento para você. Ela não te traz uma diretriz. É fácil passar pela porta larga. Então tá, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para cumprir, eu vou que vou. Ali eu vou chegar no reino de Deus. Não é bem dessa forma. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. E no Evangelho, no capítulo 18. Muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. Convergir esforços, sacrifícios, renúncia e anseios. O caminho é estreito. Tá? Então, aqui, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. O porquê? Porque para a gente chegar no reino de Deus, a gente tem que ter, assim, tem que ter muita renúncia, tem que fazer vários sacrifícios, né? Mas, assim, não é sacrifício de como era antigamente, de estar matando um animal. Não, são sacrifícios da vida da gente. Né? A gente tem que renunciar, a gente tem que mudar a nossa ansiedade, né? Convergir os nossos esforços, porque isso é o que vai levar nós ao reino de Deus. Né? É que nem eu expliquei no slide anterior. Né? Nada é fácil. E é com as dificuldades do nosso dia a dia que a gente vai aprendendo, vai se lapidando, né, para poder chegar ao reino de Deus. Então, é por isso que ele fala, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Ele chama todo mundo para ir para o reino de Deus. Né? Todo mundo é chamado para seguir o reino, para ir ao reino de Deus. Só que não é todo mundo que consegue passar pela porta estreita. Muitos acham mais fácil passar pela porta larga, achando que vai chegar lá de qualquer maneira. E não é bem dessa forma que a gente chega ao reino de Deus. É um objetivo da nossa vida, né? Isso, todo mundo tem um objetivo que é chegar no reino de Deus. Né? Eu acho que todo mundo tem esse objetivo, né? De ainda chegar lá pertinho de Deus. E de poder ainda conversar com Deus, mas isso ainda falta muito para nós. Vai demorar muito para a gente poder chegar no reino de Deus, mas eu acho assim que a cada reencarnação a gente tem a crescer, né? A gente tem a evoluir, por isso que a gente está ainda reencarnando, porque a gente tem muita coisa para aprender. E a prática do amor. O perdão. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Aproximando-se Pedro de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, no capítulo 18,
no versículo 15, 21 e 27, e no Evangelho, no capítulo 10. Pedro vem perguntar para Jesus, né? Quantas vezes ele deve perdoar o irmão dele? E Jesus fala que até 70 vezes 7, né? Então, é constante. O perdão, ele tem que ser constante na nossa vida, né? Em tudo, né? Às vezes a gente machuca alguém e fala, se eu pedir desculpa, tá tudo bem. Só que não é dessa forma, né? Se a gente pedir perdão, isso aí alivia o nosso coração. E às vezes aquele desculpa que você fala para a pessoa é como se você estivesse fazendo um favor. Desculpa, foi sem querer. O meu ônibus parou, você viu? Parou para recolher aquele ônibus lá que quebrou. E aí... Peraí, deixa eu tirar o som aqui da... Tem como desligar ele? Pronto. Ela ligou sem querer, tadinha. E aí é onde a gente se pergunta, né? Eu vou fazer uma perguntinha rapidinha para vocês, tá? Para mim depois entrar para esses slides aqui, né? Quem tem alguém? Todo mundo tem alguém para perdoar? Mais de uma pessoa, às vezes. Assim, Com certeza, a Robélia levantou a mão. Com certeza, são muitas. Muitas. São muitas. E assim, e para pedir perdão? Como é que está a lista? A Robélia falou que tem muita gente. Eu também. Na realidade, os dois lados, é muito. Entendeu? Então, assim, o A Alessandra ódio... também. A Alessandra quer falar alguma coisa ou só levantou a mão que tem muita coisa para perdoar, né? Muita gente para perdoar, é isso, né? Então, o ódio, o rancor, é a alma sem elevação. Então, quantas vezes a gente está com ódio no coração, está com rancor, né? E a gente não consegue se conectar a Jesus. A gente acha que o nosso dia foi o pior de todos, né? E não para observar que, às vezes, naquela coisa pequenininha que desestruturou tudo, né? No meio disso tudo aconteceu uma coisa boa. Alguém de vocês já parou para pensar nisso? Às vezes uma coisinha pequenininha estragou todo o teu dia, sendo que você teve uma boa parte do dia de coisas boas. Não julgues para não seres julgados. Se você não quiser ser julgado, você não deve julgar o seu próximo, certo? Por quê? Porque é a mesma moeda. Se você julgar, você vai ser julgado. Então, a gente jamais deve julgar uma pessoa, porque a gente não sabe o que passa no íntimo dessa pessoa, dentro dessa pessoa, né? Às vezes ela não está num dia bom, às vezes ela está acontecendo alguma situação na família dela, aconteceu alguma outra coisa, então aquela pessoa, ela não está querendo conversa. Então, às vezes você vai e julga, por quê? Porque você não, ao mesmo tempo que você está julgando ela, você não sabe o que está acontecendo. Então, antes de você julgar, pensa e fala assim, não, tudo bem, hoje ela está num mau momento. Então, eu vou deixar ela acalmar, eu vou deixar ela serenar. Chega até ela depois, vai lá e pergunta, oi, tá tudo bem com você? Tá? A gente mudar essa maneira, né? A primeira coisa que a gente faz quando alguém chuta a nossa canela, ou quando o chefe briga com a gente, ou quando faz alguma coisa que a gente não merece, qual é a primeira reação? A gente já vai e já julga a pessoa, né? E não é bem assim. A gente tem que ser generoso, tem que ser a generosidade, tem que ser não, nós temos que ser generosos. Temos que ter a benevolência no nosso coração, que é o caminho seguro para a felicidade.
é a oração e a vigilância. A gente sempre vai ter que estar em oração e vigilância. Por quê? Porque isso, o julgamento, ele faz com que a nossa vibração caia, né? Então, a gente entra numa sintonia ruim. Então, à medida que você percebe que está entrando numa sintonia que não faz parte sua, que seu dia foi ruim, que tudo que está ao seu redor não deu nada certo, para e faz uma oração a Deus, faz uma oração a Jesus, se sintonize com eles, né? E aí é onde a gente consegue entrar e perceber que foi um cisco no teu olho que fez com que o teu dia ficasse ruim, mas você não viu de tudo de bom que aconteceu antes daquele cisco entrar no seu olho. O valor da oração. Em vossas orações, não faças longas repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Vosso Pai sabe do que necessitais antes que peçais. Está em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. E no Evangelho, no capítulo 27. Então, assim, quando a gente for rezar para Jesus, for rezar para Deus, a gente não precisa fazer uma oração achando que isso aí é importante. Se você conversar com ele, conversar com um amigo, conversar como se estivesse conversando comigo, com a Luzia, a Eni conversando com o Carlos, Deus está ouvindo a gente. A gente não precisa fazer uma oração formulada. Eu tenho que rezar para Deus. Então, eu vou lá, eu rezo com palavras bonitas, né? Não, Deus não precisa disso para ouvir a gente. Divino movimento do espelho da nossa alma. Identificação com a maior fonte do poder. Impulsiona as energias do coração. Ascensão às esferas superiores. Então, assim, a oração, ela leva a gente, à medida que você se conecta com Deus, se conecta com Jesus, né? Você consegue se elevar, você eleva o seu padrão, né? Você entrega para Jesus, você entrega para Deus tudo aquilo que está te agoniando naquele momento, tudo aquilo que está te deixando desesperada, né? É a resposta do plano divino. Sempre vai vir a resposta para você. Deus sempre vai te mandar uma resposta. É a confiança, é a coragem, é a resignação, é a força viva dos pensamentos, devotamento e é a fé. Então, à medida que a gente tem fé em Deus, à medida que a gente tem fé em Jesus, isso já é muito importante na nossa vida, né? Então, por quê? Porque é a fé que movimenta a gente, é a fé que faz a gente caminhar. Então, à medida que você se recolhe para dentro de você e conversa com eles, você vai ver que tudo aquilo que foi de complicado vai começar a se abrir, vai vir resposta para você por algum problema que está te angustiando, tudo isso. É você ter coragem, é você ter confiança em Deus e em Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Ele é a pedra de consolidação da fé. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João, capítulo 10, versículo 16. Alguém tem alguma dúvida?
Alessandra, aquela hora levantou a mão. Será que ela quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta, Alessandra? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, consegui. Eu ainda apanho um pouquinho aqui no aplicativo. Tem problema não. Eu ergui a mão para falar que realmente tem pessoas para perdoar, sempre tem, né? Então, a gente se sente, às vezes, meio em débito com isso, e é como se fosse um exercício diário, esquecer as coisas, deixar para lá, focar só no bem, né? No que tem de melhor. É isso, por isso que eu ergui a mão. Ah, tá bom. Tá, joia, então, Alessandra. Aproveitando o que a Alessandra falou, e pegando o que a Débora falou sobre porta estreita, porta larga, esse do perdão é assim, eu não vou perdoar, é a minha porta larga. Eu vou perdoar, é a minha porta estreita. Porque o perdão é sempre difícil. Porque para você perdoar, você tem que tirar o seu egoísmo, tirar o seu orgulho, para conseguir entender a questão, né? Então, para você conseguir perdoar. E, na verdade, a gente está sempre esperando que alguém perdoe você, né? Eu fiz a coisa errada, porque a gente está sempre fazendo coisa errada, não tem jeito. E a gente quer que os outros perdoem, mais do que eu tivesse na posição de perdoar. Então, é esse orar e vigiar, que também a Débora falou, que a gente tem que ver, né? Que a gente tem que colocar. Tem que orar, né? Pedir a Deus que me dê força para tirar esse meu orgulho para eu conseguir perdoar, né? E aí, eu conseguindo perdoar, eu estou passando pela porta estreita. Porque a porta estreita é a porta mais difícil. A porta larga é eu não perdoar. A porta estreita é eu perdoar. E, na verdade, o fato de ser porta estreita, que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas quando eu ultrapasso, perdoando, o peso que sai de dentro de mim, o alívio que eu sinto, é muito grande, né? Então, quem já teve essa sabedoria de conseguir evoluir nessas questões, a pessoa se sente muito aliviada. E na verdade, isso do perdão é uma coisa que vai acompanhar em várias encarnações, né? Então, são várias situações onde a gente tem que perdoar, tem que entender como é que o outro é, né? E entra todos os ensinamentos de Jesus, isso, né? Que a Débora foi pontuando, cada um deles, né? E todos estão relacionados ao amor, à caridade, ao perdão, né? Então, é difícil, é possível? Sempre é possível, né? E o orar e vigiar é a gente estar atento a todas as nossas falas, a todas as nossas ações durante o dia, né? Que essa atenção seja a partir de agora, né? Que é uma ação do presente, né? Não é uma ação do futuro. É isso mesmo, está certo. Alguém tem mais alguma dúvida? Posso seguir? Sim. Vamos lá, então. O Evangelho no Lar. Aqui todo mundo faz o Evangelho no Lar. Então, vamos lá. Eu faço. Eu e minha esposa, a gente faz, sim. Isso, é muito importante. Eu também faço toda segunda. Isso mesmo. Também. Então, vamos lá conhecer a respeito do Evangelho no Lar um pouquinho. O Evangelho no Lar. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou, eu no meio deles. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, hoje a gente está tendo a aula, né? No nosso dia de aula. Então, a gente tem certeza absoluta que Jesus, nesse momento, está ao nosso lado, entendeu? Por quê? Porque a gente está falando sobre ele, a gente está falando do Mestre, né? Então, quando tiverem mais de 2 ou 3 pessoas, a gente sabe que ele vai estar ali junto conosco. O culto do Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade. Em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Está no livro Luz do Luar, no capítulo 1, de Francisco Cândido Xavier, né? Assim,
ele não, o culto do evangelho, ele não surgiu com a doutrina. Ele já é bem antigo, é da época lá dos discípulos de Jesus, né? Principalmente Paulo, quando ele se converteu, ele ia de casa em casa, né, das pessoas mais simples, para poder estar levando o conhecimento e a palavra de Jesus para essas pessoas, né? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Está no livro Consolador, na questão 110, também escrito por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, né? Então, assim, o nosso lar é o melhor lugar onde a gente deve receber, onde a gente vai ter uma base, principalmente as crianças, né? As nossas crianças, que a gente sabe que elas vão ser o futuro do nosso país. Então, a gente tem a obrigação de passar para eles todo o conceito de amor, de paz, de caridade, né? Tudo isso é da onde eles vão trazer, da nossa casa, do nosso lar. Pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor, a sabedoria em tua casa. Está no livro no livro Espírito e Vida, do Divaldo Pereira Franco, sob orientação de Joana de Ângeles, né? Então, assim, uma vez por semana a gente tem que se reunir. Então, a gente se reúne, fala sobre o espiritismo, e com isso a gente vai estar criando um ensinamento, né? E assim, para que os ensinamentos que Jesus passou para nós, né, seja uma rotina dentro do nosso lar. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Está no livro Temas da Vida, né, de Francisco Cândido Xavier, por Bezerra de Menezes. Lar, reencontro dos espíritos. Aprendizado moral. Família, função educadora e regeneradora. Compreender os ensinamentos de Jesus. Despertar e acentuar sentimento de fraternidade na família. Paz, união e equilíbrio no lar. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados. Então, o que é a finalidade, né, do Evangelho? É compreender os ensinamentos de Jesus, é despertar o sentimento de fraternidade dentro da família, é trazer a paz, o equilíbrio, a harmonia para o lar. E, além disso, fazer a higienização do nosso lar dos pensamentos, né, que a gente traz de negativo. Então, trocar esses pensamentos que não fazem parte da gente por sentimentos elevados e por pensamentos bons. Favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. Então, a gente fazendo o evangelho, né, você favorece a ter a influência dos mensageiros de luz, né? Os espíritos de luz vão estar sempre ali na sua casa, te ajudando, facilitando você, tanto quando você estiver fora da sua casa e também dentro, né? Quando surge alguma dificuldade, alguma coisa que você não consegue resolver, tanto material como espiritual.
elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Então, é assim, você vai manter o seu padrão vibratório elevado, tanto seu como de todos, e contribuir para que a gente possa também manter o mundo melhor, melhorar o nosso mundo, melhorar o nosso planeta, né? E fazer com que o Evangelho se torne compreendido por todo mundo. Como fazer? Escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir. As crianças também podem fazer parte da reunião. É até bom que eles façam parte da reunião, por quê? Porque eles vão começar a aprender, que nem eu já expliquei, né? As coisas boas que o Evangelho vai passar, né? É muito interessante ver uma criança dar a opinião dela a respeito de uma mensagem que sai do Evangelho, né? Ela consegue entender melhor. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais. Podem ser convidados a participar, caso não sejam espíritas. Devem ser, esclarecidos sobre a finalidade da reunião. Então, no dia que você vai fazer evangelho, se aparecer alguma visita na sua casa, convide-o para fazer o evangelho com você e explica, né? Fala para ele para que serve o evangelho, né? E esclareça a respeito dessa finalidade. A reunião pode ser realizada por uma só pessoa. O roteiro é o mesmo, tá? Não quer dizer que você vai fazer o evangelho sozinho e que você não tem ninguém do teu lado. Não, eu mesmo faço o evangelho na minha casa sozinha, tá? E sigo o mesmo roteiro que eu seguiria se eu tivesse com uma outra pessoa, né? Você vai estar amparado, principalmente por Jesus e pelos espíritos amigos que vão vir na sua casa fazer o evangelho junto com você. Escolha lugar no lar onde todos possam se acomodar. Coloque uma jarra com água e inicie com uma prece simples e espontânea. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo ao acaso e escolher um trecho, né? É importante que a gente escolha, abra o Evangelho ao acaso. Por quê? Porque, às vezes, a mensagem que vai cair, né, que a gente vai ler, aquele dia, todo mundo da reunião está precisando ouvir. Ou, se não, uma pessoa só, mas ela está precisando ouvir. Então, sempre é importante. Por quê? Porque vocês vão ver que quando a gente abre o livro de harmonização, ele casa com o Evangelho, às vezes. Chega a casar o livro de harmonização, quando é aberto aleatório, com o livro do Evangelho. Após fazer comentários sobre o texto lido, devem ser breves e contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicados à situação do dia a dia. E fazer também a leitura de livro de harmonização, como Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e etc. Tem vários livros de harmonização que vocês podem estar usando para fazer, tá? E assim, a harmonização também sempre é comentada, tá? Vocês podem comentar também um pouquinho a respeito da harmonização. Fazer vibrações pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes e por todos aqueles que têm sob a sua responsabilidade, crianças, jovens, adultos e idosos. Então, quando a gente for fazer a vibração, a gente vai fazer a vibração pelo planeta,
pela paz mundial, né? Que os povos consigam se entender, pelos governantes, pelos idosos, pelos doentes, pelas crianças carentes, por todo mundo. Vibrações pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes. Você também vai fazer vibrações pelo seu próprio lar, você vai pedir pelo seu próprio lar. Mentalizando a paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. Pedir para os irmãos benfeitores, a Jesus, que fluidifiquem a água, colocando o remédio necessário a cada um. E que esta água contribua para o refazimento e o fortalecimento. Então, você vai sempre deixar a jarra do lado, vai pedir para que esses amigos espirituais que estão ali fluidifiquem aquela água, não só a água que está ali, mas a água de todo o planeta, né? Das caixas d'água, da casa, do apartamento, que mora em apartamento, né? De todo o planeta Terra, né? E assim, que seja colocado o remédio necessário para cada organismo. E aí você distribui essa água fluidificada no final da reunião para cada uma das pessoas ali que estiveram participando, para cada um tomar um pouquinho dessa água fluidificada. E a gente termina com o encerramento, com uma prece simples, sincera, espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Então, a gente encerra o Evangelho agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que estiveram presentes no nosso Evangelho. E Jesus nos deixa uma mensagem. Jesus é o educador de almas e o Evangelho acorda a consciência. Paz e luz. Essa é a mensagem do nosso amado Mestre Jesus. Prontinho. Eu vou sair do compartilhamento. Isso. Tá? Aí. Pronto. Beleza. Em cima da hora. Em cima da hora. Então, tá bom, gente. Você faz a prece final, Débora? Faço sim, tá? Tá bom. Então, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a todos os amigos espirituais que estiveram conosco, nos ajudando a podermos aprender mais um pouquinho do Evangelho, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que tenhamos uma ótima semana, que possamos entender e compreender os nossos semelhantes. Em primeiro lugar, a nós mesmos. Como Jesus nos fala, né? Se a gente quiser amar, que a gente ame ao próximo como a si mesmo. Então, que Jesus, que Deus esteja sempre conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Muito bem, gente. Gostei Muito muito obrigada da pela aula. participação de todos. Alguma questão? Quer falar alguma coisa, Silvia? Gostei da aula hoje. Foi muito proveitosa. Muito bom, essa é a intenção. É isso Parabéns mesmo, para a Débora e os espíritos que intuíram. É, verdade. Roberto, a gente não está te ouvindo. Liga seu som.
Ah, você está dando tchau só, então tá. Beleza, Tá bom, tchau, gente. então. Bom restinho de Gente. semana aí para todos. Amanhã a Tchau, gente já pessoal. passa Tchau, para boa vocês. Amanhã a gente já passa para vocês o link do questionário e o vídeo para vocês estarem entrando para ver a aula, tá bom?